E das coisas mais incríveis que a gente consegue ver no mapa astrológico também é esse estado magnético, daquelas pessoas que chamam a atenção de alguma forma. Esperamos que positivamente, mas algumas não tão favoravelmente assim, é claro. Para quem tá chegando agora, meu nome é Amanda Pchontekowski, esse canal é Orientação do Alto, onde eu ensino e oriento sobre astrologia. E é claro, a gente adora saber algumas pistas sobre o nosso próprio mapa astrológico. Então vem comigo que hoje a gente vai falar sobre magnetismo. Como é que a gente identifica isso no mapa? Quais são os pontos prováveis e o que isso significa? Primeiro, é claro, vamos ao conceito. E aqui nos meus slides eu trouxe também um pouquinho para a gente entender esse tipo de magnetismo que eu tô falando. Sabe aquela pessoa que, quando anda na rua, parece que a gente quase tropeça em cima dela? Não sei se vocês são assim, né? Pode ser que seja o caso também. Então, quando a gente tá andando na rua e de repente as pessoas parecem que vão atropelar a gente, porque como se a gente tivesse uma orbe que atrai as pessoas. Quando a gente passa no ambiente, todo mundo olha. Não é necessariamente relacionado, gente, com uma pessoa que está super bem arrumada ou mal arrumada para a ocasião. Eu tô falando aqui simplesmente de uma pessoa que tá normal, simples, mas ela tende a chamar a atenção de alguma forma. É como se ela naturalmente assumisse um centro ali. Não precisa ser necessariamente a mais carismática, a mais engraçada ou a mais inteligente. Eu tô falando aqui de um princípio de energia e presença, porque é aquela pessoa que mesmo sem dizer uma palavra, ela é notada, ela é percebida ali naquele ambiente. Independente de aparência, independente de inteligência, independente do que ela faça. É algo realmente energético. Então eu trouxe para vocês aqui uma lista com 16 configurações. Quanto mais itens, obviamente, mais a pessoa é magnética. Então papel e caneta na mão que eu quero vocês aqui nos comentários me contando quantos desses itens vocês têm. E eu não tô só listando, gente, eu vou dar uma explicação geral pra gente entender o conceito do motivo de por que aquele posicionamento é algo que indica um magnetismo. Então, se eu tô falando de energia, o principal é os luminares, o Sol e a Lua. Então, quando a gente tem, obviamente, todo mundo tem Sol e tem Lua no mapa astrológico, mas quando eles estão fortes, bem posicionados, e principalmente nessa dignidade essencial, a tendência é que a pessoa tenha mais vitalidade, tenha mais energia e, consequentemente, mais visibilidade. Porque esse magnetismo tem, sim, relação com energia, tem, sim, relação com visibilidade. Então, a pessoa é bem vista, ela tem mais vitalidade, mais energia vital, então ela tem mais essa energia magnética, ela atrai um pouco mais os olhares. Então, a gente vai ter aqui o posicionamento do Sol no signo de Leão, porque o Sol, ele vai ter esse domicílio no signo do Rei da Selva e também no signo de Áries, o Carneiro. Áries é um signo marcial, mas Marte, ele é o guerreiro, ele é o servo do rei. Por isso que o servo do rei exalta o próprio rei. Então a gente vai ter aqui a exaltação do Sol no signo de Áries. Quanto à Lua, a gente vai ter o domicílio dela no signo de Câncer. E a exaltação da Lua no signo de Touro, que é o signo dos sentidos, principalmente físicos, é o ápice da primavera para o hemisfério norte, mas todo o simbolismo do signo de Touro está atrelado a essa capacidade sensorial. Então teremos as pessoas com Sol em Leão, Sol em Áries, Lua em Câncer e Lua em Touro com uma predisposição a serem mais magnéticas, famosas, visíveis, tendo essa atenção mais garantida. Mas é claro, temos mais 15 pontos pela frente. Vamos lá, vamos anotando. E o nosso próximo ponto é também sobre os luminares, mas agora em dignidade acidental. Acidental, gente, é diferente de essencial. Essencial tem a ver com a essência, tem a ver com o signo. Acidental é porque, por acaso, naquele momento ele estava em determinada casa, em determinado posicionamento do mapa natal, porque tem relação com o ponto de vista da Terra. Então demora um pouquinho menos para fazer essa movimentação. É um acidente. Ups, por acaso naquele momento ele estava ali. Então, é o Sol na nona casa, porque a nona casa, tradicionalmente, ela está se referindo à casa de Deus, então tem uma relação com verdade, com filosofias, com motivação de vida, tem relação com aquilo que a gente acredita, um eu superior, uma melhora de si. Por isso que o Sol tem o júbilo na casa 9, e essa é uma casa que faz trígono com o ascendente. Ascendente tem a ver com o nascimento, então tem a ver com o corpo físico, tem a ver com o próprio nativo do mapa astrológico. Então,
se tem um luminar fazendo um trígono benéfico ali, principalmente o Sol, que tem o Júbilo ali na casa 9, a pessoa tende a ter mais esse magnetismo, porque tem relação com o corpo físico, tá? A Lua na casa 3. A Lua na casa 3, ela também tá em Júbilo, porque é a casa da deusa. É uma casa de movimentação, que tem relação com uma sensibilidade também, e ela faz um sextil, um aspecto benéfico também com esse ascendente. E também Sol e Lua no ascendente, Sol e Lua no meio do céu. Porque, novamente, a gente está falando de visibilidade. Então, o ascendente tem relação com o eu, com o corpo físico, e o meio do céu tem a ver com uma imagem pública, um espaço que a pessoa ocupa. Então, ter visibilidade nesses espaços é importante. O nosso terceiro ponto é a Vênus em Touro. Por quê, gente? A Vênus, ela fala da beleza, do amor, da harmonia, das coisas gostosas, do que dá prazer. Então, a Vênus, ela vai se domiciliar no signo de Touro. A tendência é que as pessoas de Vênus em Touro sejam mais harmoniosas, porque é isso que elas buscam no mundo. Elas buscam a beleza no mundo. Então, consequentemente, elas vão se conectar mais com essa beleza e elas também vão procurar ser essa beleza. Naturalmente, tendem a nascer mais bonitas, mais atraentes, e por isso esse magnetismo. E não é só a Vênus no signo de Touro. No nosso quarto ponto, nós temos a Lua no signo de Touro. Lembra que eu falei que é a exaltação da Lua? Pois bem, quase todas as pessoas com Lua em Touro são muito bonitas, muito harmoniosas. São pessoas que têm um toque ali de Afrodite mesmo. E são, obviamente, muito conectadas em se conectar com as pessoas. O nosso quinto ponto é a Vênus no ascendente. Como o ascendente fala do corpo físico e a Vênus é a deusa do amor e da beleza, quando ela está presente ali no ascendente, a tendência é que sejam pessoas mais bonitas e, consequentemente, mais magnéticas também. Porque aqui, gente, nesse significado de beleza, esse em específico da Vênus é uma beleza que atrai, tá? É diferente de uma beleza celestial, de admiração, é um pouco diferente. Aqui a gente vai ter uma relação maior com a matéria, com o corpo físico. E, gente, é amor, beleza e prazeres também. Então, é nessa necessidade de se conectar com o outro. Por isso que a Vênus no ascendente tende a atrair mais parceiros, parceiras, mais pessoas nesse sentido. E o nosso sexto ponto é a Vênus conjunta ao regente do ascendente. Então, o significador do corpo físico também vai ser o planeta que tem dignidade essencial, ou seja, que tem domicílio no signo ascendente. Então, é muito simples, gente. É o planeta que vai ter domicílio no signo do seu ascendente. Então, se o seu ascendente é Áries, o planeta que vai ter domicílio é Marte. Então, Marte é o regente do seu ascendente. Se o seu ascendente é Touro, Vênus é o regente do seu ascendente. Gêmeos, o Mercúrio é o regente do seu ascendente. Se o seu ascendente é Câncer, a Lua é o regente do seu ascendente. Se o seu ascendente é Leão, o Sol é o regente do seu ascendente, gente. E assim sucessivamente. Com destaque para Sagitário e Peixes, que o regente desse ascendente é o Júpiter. E Capricórnio e Aquário, que o regente desses ascendentes é o Saturno. O nosso sétimo item é a Vênus Casime. A Vênus Casime, gente, é uma dignidade muito especial e raríssima, porque ela só ocorre quando a Vênus está no coração do Sol, ou seja, a menos de 14 ou alguns astrólogos consideram 17 minutos de distância do Sol. Então, não é combustão, não é conjunção, é 0 graus e 14, 0 graus e 17 de distância máxima. Então, é menos de 1 grau de distância do Sol. Quer dizer que a Vênus é uma convidada de honra no palácio e todos os raios solares são esparramados com a beleza de Vênus. E isso garante pessoas mais bonitas e também mais magnéticas, mais venusinas. O oitavo item também tem relação com Vênus. Dessa vez é a Vênus em trígono com o ascendente. Provavelmente, além da Vênus na casa 9, é também a Vênus na casa 5, quase sempre. Com exceção para as casas que não estão certinho ali, quando a gente tem algum signo interceptado ou algo do tipo, geralmente isso não acontece, mas em regra geral
vai ser a casa 5 e a casa 9 que vai fazer um trígono natural com o ascendente. Quanto menor a orbe, melhor. Então, olhem sempre os graus. Para quem tem dificuldade de identificar os próprios graus do mapa, tem uma aula aqui no curso Astrologia Ágil. Gente, é um curso bem baratinho que garante para vocês reconhecer isso de uma forma muito simples e rápida, além de, é claro, tem várias outras aulas maravilhosas, é um mini curso, então você consegue identificar os principais pontos no seu mapa, saber sobre dignidade, debilidade, o que tá bom, o que tá ruim, identificar já os principais pontos de dificuldade no seu próprio mapa, além de já traçar algumas tendências de personalidade e ainda saber fazer o cálculo de mentalidade e de temperamento. O pessoal adora cálculo de temperamento, né, gente? Então, eu ensino nesse mini curso, é um curso bem baratinho, eu faço a venda direta dele, pode me mandar uma mensagem, tem mais informações sobre esse mini curso aqui na descrição do vídeo, tá bem? Então bora aprender para conseguir identificar mais coisas no próprio mapa. O nosso 9º ponto já não é tão favorável assim de magnetismo, que seria a Lilith no ascendente, também conhecida como lua negra. Eu vou deixar aqui no canto superior direito para vocês da tela uma aula específica sobre esse ponto, que ele não é bem um asteroide, ele é um ponto feito com base na movimentação da lua, então é como se ela fosse o avesso da lua, é a lua negra. E ela traz como se fosse um buraco negro, algo que realmente suga. E aí sim deriva esse tipo de magnetismo, ok? É bem diferente da Vênus, porque é como se a gente tivesse aqui, de fato, ó, uma falta. É como se fosse o símbolo da Vênus, mas tem uma falta, né? E é o símbolo da Lua mais relacionado com a matéria, com algo pesado, algo denso. Mas, de qualquer forma, são pessoas que têm esse magnetismo, mas é um magnetismo um pouco desconcertante. O nosso 10º item é o Plutão no ascendente, mas, gente, quando eu falo lua negra ou Plutão no ascendente, é uma orbe pequenininha, tá? São no máximo ali 3 graus, mais que isso já não vai ter esse magnetismo todo. O Plutão está relacionado com o Hades, o deus do submundo, algo relacionado com transformações profundas, e ele é relacionado também tanto com a radiação quanto com o magnetismo, porque ele está abaixo da Terra, onde tem as pedras. Por isso que ele realmente bem no ascendente vai trazer esse significado. O nosso 11º item são os signos fixos, porque os signos fixos, eles são o ápice de concentração de energia de uma estação. Então, Leão é o ápice do fogo, Touro é o ápice da terra, Aquário é o ápice do ar e Escorpião é o ápice da água. Claro, nas estações do ano a gente vai se referir ao Sol, então a gente vai ter o Leão como ápice do verão, Touro o ápice da primavera, Aquário o ápice do inverno e Escorpião o ápice do outono. Eles estão em tamanhos diferentes, não é por acaso não, tá, gente? Escorpião é obviamente o mais magnético de todos, depois nós temos Touro e Leão, e Aquário ele não tem tanto esse magnetismo assim, mas ele acaba sendo incluído pelos signos fixos por fazer parte. Fixo, gente, já fala a própria palavra. Ele tem algo relacionado com continuidade, com concentração. Por isso que ele também atrai, porque ele representa uma energia concentrada. E isso vale principalmente para ascendente, consequentemente os ângulos do mapa, ascendente, descendente, meio do céu, fundo do céu, Sol e Lua. Tanto que a gente vai ter, né, o Sol, domicílio em Leão, a Lua exaltada no signo de Touro e os demais planetas também. Então, quanto mais planetas em signos fixos, mais essa relação magnética. O nosso 11º item é um pouquinho mais complicado, mas vamos lá que vocês conseguem. É o regente do ascendente em dignidade essencial. Então, a gente lembra, vocês já sabem que o regente do ascendente é o planeta que tem domicílio no mesmo signo do seu ascendente. Você já sabe qual é, porque você viu lá no item anterior para descobrir qual que é o regente do seu ascendente, ok? Então, respira fundo, metade do caminho a gente já caminhou. Agora, vamos ver se esse regente desse ascendente, ele está em dignidade essencial, porque não é só se ele estiver em domicílio, ou seja, no próprio signo ascendente. Alguns vão ter até mais outras 2 opções. Então, vamos lá. Se o seu regente do ascendente for o Marte, ele tem dignidade em Áries, Escorpião e Capricórnio. Então, significa que o seu corpo físico, o representante do seu corpo físico, ele vai estar com a essência dele mais expressa, mais harmônica, mais fluida.
em dignidade essencial nesses determinados signos. Vênus é touro, libra e peixes. Mercúrio, se estiver em gêmeos ou virgem. A lua, se estiver em câncer ou touro. O sol, se estiver em leão ou áries. O mercúrio, se estiver em virgem ou gêmeos. Bom é que pessoas que têm sol e lua regendo o ascendente e em dignidade já tem 2 pontos aqui, né? E o Júpiter em Sagitário, Peixes e Câncer, e Saturno em Capricórnio, Aquário e Libra. O Mercúrio tá 2 vezes, ó, entendeu? De tão importante. Vamos seguir nossa lista. Nosso 13º item é o regente do ascendente, agora vocês já sabem qual é, em trígono com o ascendente. Lembrando, gente, trígono provavelmente vai ser casa 5 ou casa 9 ou signo do mesmo elemento do seu ascendente. Pode parecer complicado, mas não é tanto assim. Então, se o seu ascendente é em fogo, vai ser se o seu regente do ascendente vem em signo de fogo. Se o seu ascendente é em ar, vai ser se o seu regente do ascendente vem em ar. Lembrando, astrologia ágil para aprender a identificar os graus do seu próprio mapa. Gente, é muito simples, é bem baratinho mesmo. Você sai sabendo já os graus do seu mapa, sabendo identificar tudo isso, já vai adiantar para o céu da semana, já vai adiantar para várias outras coisas que eu passo aqui no canal. E o trígono, gente, ele é uma orbe de 120 graus de distância. Então, não somente o elemento, mas olhar os graus também é importante. Então, quanto menor a orbe, mais forte é esse trígono. Quanto maior a orbe, então se está no comecinho de Áries, o seu ascendente, e esse regente do ascendente está no final de Leão, é um trígono quase falho, entendeu? Ele não tem tanta força assim. O ideal é que os dois estejam no meio, no começo, no meio ou no fim do signo. Quanto mais curta a orbe, mais forte é o trígono, maior é o magnetismo. Trígono tem relação com o triângulo, é a primeira forma geométrica. Eles têm relação muito forte com uma harmonia, com uma força, algo completo. E fora que tem o mistério do 3, né? Os 3 reis magos, cardinal fixo e imutável, começo, meio e fim, albedo, negredo e rubedo, enfim, assim a gente segue, né, com vários 3. 14º item, Júpiter no ascendente, meio do céu ou descendente. O Júpiter, gente, ele é o grande benéfico, o padrinho do céu. Ele tem uma órbita tão grande, ele é gasoso, que ele atrai diversas luas. Ele é o planeta com mais luas. Aqui a gente não vai ver necessariamente aquela beleza venusina. É um tipo de magnetismo puramente, realmente, de um bom humor, de uma alegria e de algo desprendido, algo solto. Então essa relação, por ele ser tão grande, tão gasoso, ele atrai muitos corpos celestes para ele. E, consequentemente, no simbolismo astrológico é a mesma coisa. Quando a gente tem ele nos ângulos, principalmente ascendente, meio do céu ou descendente, ele tende a atrair mais coisas boas, pessoas, olhares, visibilidade, sucesso, prosperidade e assim segue. O nosso 15º item é mais específico para os homens. Marte no ascendente ou Marte no meio do céu. Enquanto as mulheres são bem mais beneficiadas pela Vênus e pela Lua, os homens mais beneficiados pelo Sol e pelo Marte, porque são planetas naturalmente masculinos. Todo o simbolismo dele se deriva de uma correspondência com os hormônios, a manifestação dos hormônios no corpo do homem, que é a ação, os exercícios, a iniciativa, a coragem, determinação, concentração. São essas características mais naturais desses planetas, e com destaque para o Marte, como eu havia comentado, ele é o guerreiro, o servo do rei, é aquele que está pronto para todas as batalhas e para comandar. Então, Marte no ascendente ou no meio do céu, a pessoa tende a ser mais conquistadora, dominadora, mais corajosa, mais pronta para qualquer intempérie e, consequentemente, para os homens traz uma beleza mais masculina. Então, consequentemente, eles se tornam mais atraentes. É claro que as mulheres também podem ser beneficiadas, mas é um tipo de beleza diferente, não muito popular. E o nosso último item é o regente do descendente, dando dignidade ao regente do ascendente. Gente, calma, respira que eu vou ensinar para vocês também. Vocês já sabem qual que é o regente do ascendente de vocês, certo? Agora a gente vai descobrir sobre o regente do descendente, ou seja, da casa 7, da cúspide da casa 7. Lembrando que para
conseguir identificar melhor o seu próprio mapa, o Astrologiage está aqui na descrição do vídeo. E para quem quiser que eu observe esses e várias outras características no próprio mapa natal de vocês, tem meu contato para consultas na descrição do vídeo. É uma alegria poder te atender e passar várias outras informações também sobre o seu mapa natal. Além de outras técnicas preditivas, sinastria, enfim, várias outras coisas, gente. É uma alegria poder atender vocês. Meu contato está na descrição do vídeo e você fala diretamente comigo. Mas vamos lá, gente. Como é que a gente descobre o regente do descendente? Então, o regente do descendente vai ser o signo da sua casa 7. Se a sua casa 7 for Áries ou Escorpião, o regente da sua casa 7 é o Marte. E quando esse Marte está no signo de Touro, Libra ou Peixes, ele vai estar dando dignidade para o regente do seu ascendente. O que é isso, gente? Primeira coisa, qual que é a lógica disso? A lógica disso é, se o seu regente do ascendente, o planeta que rege o seu ascendente, significa você e o seu corpo físico, o descendente significa o outro, ou seja, qualquer outra pessoa que você entre em contato. A partir do momento em que as outras pessoas, para o seu ponto de vista do seu mapa natal, te dão dignidade, ou seja, é como se elas naturalmente se inclinassem para fazer as suas vontades. Você acaba se tornando uma pessoa mais magnética e com mais visibilidade também. Para o signo de Áries e Escorpião, regente é Marte, a gente vai ter eles dando dignidade no signo de Touro, Libra ou Peixes, porque o seu ascendente vai ser Libra ou Touro. Então, a regência é a Vênus, é sempre trocadinho, tá? Touro ou Libra, o seu regente da casa 7 é a Vênus, então a Vênus precisa estar em Áries, Escorpião ou Capricórnio para dar dignidade para o regente do seu ascendente. Se a sua casa 7 é Gêmeos ou Virgem, o regente dessa casa 7 é o Mercúrio, e esse Mercúrio precisa estar em Peixe, Sagitário ou Câncer para dar dignidade para o regente do seu ascendente. A sua casa 7 abre no signo de Câncer, então o regente dela é a Lua. E para dar dignidade ao seu ascendente, ela precisa estar no próprio ascendente, que seria o signo de Capricórnio, ou no signo de Aquário, ou no signo de Libra. Se a sua casa 7 é Leão, significa que o seu ascendente é Aquário. Então, esse Sol precisa estar em Aquário, Capricórnio ou Libra. O signo da sua casa 7 for Capricórnio ou Aquário, que é o contrário de Leão e Câncer, o regente é o Saturno, então eles precisam estar em Câncer, em Touro, ou Leão ou Áries. Está aqui toda a tabelinha, gente, vocês podem printar para salvar, vocês podem anotar, escrever melhor, porque ajuda a memorizar para quem está aprendendo astrologia. E se você chegou aqui, desses 16 itens, você não encontrou nenhum no seu mapa, a gente não precisa se desesperar, tá? É muito tranquilo, a gente vai ter várias outras possibilidades, como principalmente as estrelas fixas, que é um conteúdo um pouco mais avançado, que exige um olhar um pouco mais atento. Então me manda uma mensagem que eu atendo você e te conto sobre as estrelas fixas do seu próprio mapa. Mas é claro, gente, a astrologia ela serve para a gente desenvolver aquilo que a gente está procurando, aquilo que a gente quer melhorar. Por isso que tem como a gente desenvolver mais o magnetismo pessoal, atrair mais olhares de forma positiva. Principalmente, é claro, gente, se a gente quer ser notado para receber uma promoção, se a gente quer, de repente, casar bem, se a gente quer ter mais amigos, quer ter uma convivência melhor familiar, para a gente não se sentir tão excluído, não tão visto. O importante, gente, é cuidar da saúde de acordo com o seu temperamento. Então, não adianta só você achar que fazer o que todo mundo faz vai trazer o mesmo resultado, porque não vai, gente. É importante você conhecer o seu próprio corpo físico e saber quais são as suas necessidades. Com saúde, você tem mais vitalidade, consequentemente, você vai ter mais energia. Alinhar a mentalidade de forma harmoniosa. O que eu falo em relação a isso, gente? Quando você tem um pensamento ordenado, você consegue atrair as coisas de uma forma mais ordenada também, mais harmoniosa. E não adianta você fazer o que todo mundo faz. Cada pessoa é única. Gente, a astrologia ela permite que você veja essa unicidade dentro de você, no seu temperamento, na sua mentalidade, identificando seus padrões de pensamento, de relacionamento, ressaltando seus pontos positivos, tanto os externos quanto os internos. Então, reconhecendo, gente, o que você precisa melhorar na hora de se relacionar com o outro, como você pode se arrumar melhor para ativar melhor a sua beleza natural,
quais são os seus pontos de facilidade, o que você pode fazer para aprimorar todos eles, melhorando seus padrões comportamentais e, obviamente, gente, se conhecendo melhor. Quando você se conhece melhor, você entende que cada pessoa é única e você não precisa ser de determinado padrão para você ser uma pessoa magnética. E, gente, é completamente o contrário do que a gente vê hoje em dia. Aquele monte de gente igual, fazendo sempre a mesma coisa, acordando 5 horas da manhã, correndo, tomando shake, tomando suco verde, fazendo dieta disso, dieta daquilo, tomando monjaro, tomando não sei o que lá da canetinha. Gente, são pessoas magnéticas? Desculpa, mas pra mim não são. Pessoas magnéticas, elas são muito além disso. A gente até vai ter um ou outro ator, atriz que tem esse magnetismo e não tá atrelado necessariamente à beleza. É muito diferente disso. É aquela pessoa que simplesmente chama atenção. E o que essas pessoas têm de especial é justamente o autoconhecimento, sabendo identificar os seus pontos positivos e favorecer eles, favorecer tudo de uma forma natural. Dessa forma única que a astrologia proporciona. E eu proporciono tudo isso para vocês em análises, em consulta. Meu contato está aqui na descrição do vídeo. Gente, é uma alegria poder atender vocês e passar esse conhecimento, fazer uma leitura específica do seu mapa, do seu caso, sem fórmula, sem coisa pronta. Gente, a astrologia é realmente um equilíbrio de interpretação. É uma leitura, é um texto único que é o seu mapa astrológico natal. Então me manda uma mensagem que eu explico como que a consulta funciona. E depois de curtir, comentar aqui o seu resultado, e se estiver disponível, se inscrever aqui no canal, gente, aproveita que tem vários outros vídeos para vocês aproveitarem. Deixei aqui as minhas recomendações, com as recomendações também da própria plataforma, então aproveitem. E eu vou ficando por aqui, gente, até a próxima!